Olá, cursistas! Hoje vamos aprender a criar o Google Classroom ou Google Sala de Aula. Então, o professor que precisa de um local específico, um ambiente virtual para postar as atividades, para que os alunos também dêem feedback das atividades propostas. Essa ferramenta da Google é gratuita e atende todas as propostas e objetivos, do professor. Essa ferramenta ela também integra outras, Você pode estar integrando a essa ferramenta como recurso de complementação de estudo, o Google Forms, que é uma outra ferramenta também que é da Google, certo? Pode estar disponibilizando link do Padlet, também uma outra ferramenta digital de atividades colaborativas. Pode estar inserindo materiais PDF, Word, vídeos, imagem, áudio. Então é uma ferramenta completa, uma ferramenta que você pode estar utilizando para as suas aulas, como local de armazenamento dessas atividades que estão sendo realizadas nas aulas remotas e que os alunos eles possam ter acesso a essas atividades que você, professor, estão desenvolvendo com eles nesse período e que estão lá, Você pode estar fazendo avaliação mais de perto também dos seus alunos. Essa ferramenta também permite isso, Você pode estar fazendo uma atividade programada, Por exemplo, aquele professor antecipado, ele pode tirar um dia, vamos supor, um dia de domingo, ele quer antecipar todas as atividades, Porque ele vai ter paralelamente outras atividades, Isso é muito ideal para as aulas híbridas agora, que vão surgir aí uma parte online, outra presencial. E aí o professor ele pode programar essas atividades, por exemplo, se ele tem com a turma aula 2 vezes na semana, então o professor pode atribuir atividade para esses 2 dias da semana que tem aula com data e horário para o aluno ele visualizar a atividade, sem necessitar que o professor ele precise, no dia criar essa aula, certo? Para corresponder àquele dia, certo? Então vamos à prática, Como eu faço para criar, o meu Google Sala de Aula. A primeira coisa que você deve fazer é abrir aqui ir até o Google, a página de pesquisa, se direcionar aos 9 pontinhos que tem aqui, que é chamado de Google Apps, onde estão todas as ferramentas do Google desenvolvida, que são úteis aí para a sala de aula, para ser utilizado nas aulas de forma online, certo? Então, como você pode perceber, está aqui várias ferramentas. Algumas aqui já são bem familiares, são bem usuais, Como o YouTube, o Gmail, a agenda, a galeria de fotos, o Maps, o Play, então a loja do Play. Então, assim, alguns já são bem familiares. Outros aqui estão sendo utilizados para a organização pedagógica do professor e também para realização de atividades com os alunos, certo? Então, qual é o passo a passo para eu criar esse Google Sala de Aula, certo? Eu devo procurar aqui o Google Sala de Aula, como está aqui, certo? Ele vem em português, Google Sala de Aula, e é esse quadro aqui que representa o ícone. Então, eu como professor ou professora, vou estar abrindo, esse Google Sala de Aula. Vocês vão perceber que aqui já tem algumas salas de aula, certo? Porém, quando você, a primeira vez, fazer o acesso, caso você não tenha participado de algum
né, alguma sala de aula anteriormente, seja de um curso de faculdade, seja até um outro curso, né, específico. Nesse caso você não tenha participado, né, você já vai ter você vai ter essa interface aqui. Caso não, né, ao você adentrar, ele vai pedir o seu e-mail, certo? E-mail e senha. Então, você vai escolher o e-mail que você tem, colocar a senha e vai abrir, certo? Essa área aqui toda ela vai estar em branco, certo? E aí, como é que eu vou saber fazer essa aula? Como é que eu vou criar essa aula? Você vai encontrar esse nome aqui, Google Sala de Aula, né? E vai encontrar essa área todinha aqui branca. Então, eu vou até o ícone mais. Todo sinal de mais, ele significa que pode ser criado, né? Então, aqui tem duas opções, participar da turma e criar a turma. A opção para o professor estar criando a sua turma é na opção criar turma, óbvio. Aqui ele vai pedir para você ler os termos de segurança de política, né? E você coloca continuar. Aqui você vai começar a configurar a sua turma. Como é que você quer que seja identificada a sua turma, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, vamos supor, eu posso botar o nome da minha escola. Vou botar aqui Escola Pimentel. Escola Pimentel de Barros. Vamos colocar aqui um nome fictício. Seção, eu posso estar colocando o número, né, da turma ou qualquer outra mensagem, né? Isso aqui é optativo, não precisa ser preenchido todas as barras aqui. O assunto, eu posso botar, né, a disciplina, eu posso colocar o nome de uma disciplina, né, língua portuguesa, por exemplo, e a sala eu posso estar numerando, vou botar 011. Certo? Então, eu posso estar configurando dessa forma, né? Você pode botar o nome da escola, você pode botar, sei lá, pode diretamente já colocar a disciplina, pode botar o número da sala, né? Aqui embaixo você coloca o número. E aí vem na opção criar. Ao criar, ela vai, né, carregar um pouquinho e vai direcionar para essa turma que você criou. Ela abre nessa parte aqui. Perceba que aqui nessa parte verde está o nome Escola Pimentel de Barros, né? Aqui abaixo eu vou exibir o código, né? Que é o link de acesso. Ao você abrir, ao você criar a sua sala de aula, você vai copiar esse link e vai disponibilizar lá no grupo do WhatsApp dos seus alunos, certo? No seu grupo de sala com seus alunos. Ou pode também estar mandando por e-mail ou qualquer outro ambiente que você esteja se comunicando com seus alunos para ter acesso a algum tipo de atividade, certo? Lembrando que esse código da turma, ele sempre vai ficar aqui, sempre, certo? A não ser que você vá na configuração e desabilite para ele desaparecer daqui. Mas eu acho interessante que fique aqui porque é um local rápido de acesso do código e você pode ir passar para os seus alunos, certo? Então, esse aqui é o ambiente inicialmente, né, do seu Google Sala de Aula. Mas aí você quer personalizar a sua sala de aula. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui você perceba, né, que tem um livro e eu quero mudar esse fundo aqui. Como é que eu faço? Né? Então, perceba que aqui, ó, essa setinha, eu posso tanto ocultar as informações como não. Se eu estender, ele vai aparecer lá o que eu coloquei lá, quando eu criei a sala. Então, você vê assunto, língua portuguesa, sala aos 0 pontos. Então, eu vou aqui selecionar tema e aqui vai aparecer um leque de temas que eu posso estar selecionando para estar fazendo a personalização da minha sala de aula. Perceba que aqui, né, tem português, história, matemática, ciências, arte, né?
Então, são desenhos personalizados conforme a disciplina. Aqui eu tenho, como é língua portuguesa, eu vou escolher esse aqui. Estou escolhendo esse daqui. Pronto. Você coloca selecionar tema de turma. Perceba que ele mudou. Ou então eu posso fazer o upload. O que é um upload? É você anexar um documento, uma imagem que está em seu computador, certo? Essa é a diferença entre o upload e o download, certo? Então, se eu não quiser, se eu fizer até, né? Se eu criar ou confeccionar em algum outro site, se eu quiser criar, né, ou personalizar, botar minha foto da professora, botar qualquer uma outra coisa, né? Por exemplo, as pessoas costumam também pegar a foto de toda a turma e colocar aqui o professor também. Então, é uma opção, se você for criar isso em algum outro site, então você pode estar baixando nesse formato aqui, né, e tá fazendo um upload, certo? Então, fica bem interessante também, certo? Perceba aqui que na barra superior a gente vê mural, né? Que é essa parte aqui, depois vem atividade, mas a gente vai falar já já. Tem pessoas e nota, certo? Então vamos lá. Vamos lá para o mural. Como o próprio nome já está dizendo, mural é para você deixar recados, né? Deixar uma informação, né? Criar um aviso. Então, perceba que aqui, ó, comunique com sua turma aqui. Então, você pode estar, né, fazendo isso. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui. Olá, caros alunos. Sejam todos bem-vindos a esse ambiente virtual de aprendizagem. Aqui ficará registrado todas as informações, né, necessárias. Pronto. Então aqui eu posso, né, pegar esse texto aqui, posso colocar em negrito, seleciono, coloco em negrito, coloco em itálico, passo, né? Posso fazer assim, passar o traço embaixo, alinhar, né? Ou então tirar essa formatação. Seleciono e tiro a formatação aqui no texto e ele volta ao normal, certo? Aqui, né, perceba que aqui eu tenho outras salas criadas, né? Aqui é uma outra sala, então eu posso também, se caso eu não queira, se eu queira deixar a mesma mensagem em outras salas de aula que eu criei, eu também posso selecionar e também será encaminhada para essa outra sala de aula que foi criada. Caso não, você só deixa a sala que você quer deixar a mensagem, certo? E aqui, né, todos os alunos, verifica se está selecionados para todos os alunos, certo? Que possam estar visualizando. Então, aqui embaixo você percebe que tem algumas ferramentas, né? Essa ferramenta aqui significa o Google Drive. Então, ao você clicar, aqui ele vai direcionar, né, para a sua página do Google Drive, certo? Então, tudo que você tem lá no Google Drive, né, você está direcionando. Por exemplo, vou pegar aqui um material para adicionar. Verifique que automaticamente ele foi selecionado. Aqui um upload, né? Eu posso estar fazendo também um upload, que significa quase a mesma coisa de anexar, né, um documento que esteja, uma imagem, um vídeo que esteja lá no seu computador, né? Aqui é o símbolo de adicionar link, né? Então você pode pegar um link do YouTube e estar colocando aqui, ou de um site, alguma coisa assim, certo? E aqui direcionar para o YouTube. Então você aqui faz uma pesquisa,
né? Ele carrega o que você pesquisou e você clica em insere lá o vídeo. Vamos inserir esse aqui. Perceba que ele está aqui, certo? Então, aqui, né, você tem a opção de postar. E ao lado você tem, caso você queira pegar essa atividade, por exemplo, vamos supor que hoje seja domingo. Então, o professor está se organizando, se antecipando nas atividades, porque ele não vai ter tempo para organizar essa atividade na segunda. Então, ele quer se programar para programar essa atividade para que o aluno ele possa visualizar no dia seguinte em determinado horário. Então, eu vou aqui em programar, né? Hoje é 7. Perceba que ele já dá, né, o dia seguinte, a data do dia seguinte. Então, eu posso selecionar essa data e escolher o horário que esse aluno ele pode estar visualizando lá no Google Sala de Aula. Então, eu vou botar 8 horas. E aí, eu clico aqui em programar, certo? Salvar rascunho, né? Caso você queira deixar como rascunho, para depois terminar a atividade. Então, você deixa como rascunho, que aí não vai ser visualizado, né? Só você mesmo. Ou então, você já vai logo para postar, certo? Eu vou postar aqui. Pronto. Então, perceba que se eu querer necessitar, né, deixar um mural no qual eu quero, né, falar alguma coisa, por exemplo, 7 de setembro, então eu vou falar, caros alunos, né, a data hoje é 7 de setembro, tá daí que eu quero colocar a imagem, um vídeo, eu posso estar fazendo dessa forma, certo? Isso aqui correspondendo ao mural, tá bom? Vamos passar para a atividade. Como criar uma atividade no Google Sala de Aula, né? Então, você percebe que aqui também, nessa parte direita aqui, a gente vê tem o Google Agenda e tem, né, a pasta da turma do Google Drive. Então, quando você cria esse Google Sala de Aula, é criado automaticamente também. Você pode, né, tá lá criando, você clica, né? Você vê que automaticamente já está lá criado, né? Tá vendo? Escola Pimentel de Barros. Então, você pode estar criando uma pasta aqui, tá vendo? A opção pasta. E aí, eu vou botar, vamos supor, atividade de língua. Não, fazer diferente. Vou botar texto, né? Porque aí depois você pode, né? O professor pode estar consultando esse texto, né? Texto de língua portuguesa. Língua portuguesa. Pronto, texto de língua portuguesa, criar, certo? Então, perceba que apareceu aqui e aqui eu posso, né, deixando um texto aqui e posso estar direcionando lá para o Google Sala de Aula, certo? Então, vamos lá, né? Aqui tem mais uma opção de criar. Aqui vem atividades, atividade com teste, se caso com teste, porque você vai atribuir notas, né, para a avaliação teste que você vai criar, né? Aqui tem a questão de perguntas, material que eu queira postar e reutilizar a postagem. Então, eu posso pegar uma postagem que já está lá no final daquela primeira página que fica o mural e posso querer reutilizar e ela sobe, ela vai subir. E aqui, tema, certo? Eu posso estar criando os temas que se eu quiser estar fazendo as subseções. Por exemplo, se eu quiser assim, leitura, aí eu boto o tema leitura, depois eu coloco análise de imagem, aí eu crio outro tema, descrevendo. Então, vai corresponder àqueles tópicos que vão ficar lá visível lá quando você, professor, abre e o aluno também visualiza, certo? Pessoas, né? Você vai estar adicionando aqui do lado onde tem convidar aluno. Então, você vai clicar aqui e vai colocar o e-mail do seu aluno, certo?
Deixa eu ver aqui um e-mail. Vou ver aqui um e-mail. Aqui eu vou botar um e-mail meu. Aí você seleciona esse e-mail. Acho que não vou poder marcar. Foi. Aí convida. Pronto. Então, essa pessoa que você colocou o e-mail vai receber, né, um convite lá no e-mail e ela vai estar acessando essa área aqui, certo? Então, se você quiser também, né, enviar um e-mail, ou enviar ou remover, se caso você queira, você vai lá e remove, certo? Removeu essa pessoa, ela volta ao normal. E aqui você pode ter, nessa parte aqui, você vai ter, né, uma visualização de notas de atividades que você realizou, que o aluno realizou dentro do Google Sala de Aula. Então, o que acontece? Aqui você não vai visualizar porque, né, foi uma sala criada e ainda não foi atribuída atividade nenhuma para esses alunos, certo? Ainda aqui nessa página principal, né, tem algumas configurações que é de fundamental importante que o professor saiba. Então, na primeira aqui, ó, deixa eu voltar novamente. Então, nessa primeira aqui à direita, essa catracazinha, né, que significa configuração, você indo aqui nessa configuração, você vai encontrar aquela parte, né, que a gente personalizou ao criar a sala, né? Então, aqui você vê Escola Pimentel, né, tudo direitinho no português. Aqui embaixo que é interessante. Então, vem o código de visita, gerenciar código de convite, né? Então, você pode deixar aqui ativado, certo? Aqui embaixo você já pode encontrar também o link, né, do convite, né? E o código abaixo da turma, que é aquele código que fica lá na frente, logo na página quando cria a sala de aula, certo? Aqui, né, é a mesma coisa, a visualização da turma, se eu quiser ampliar, tá vendo? Se eu quiser fazer um print e mandar lá no grupo, né? Ou se eu quiser copiar aqui o link e mandar lá no grupo. Então, ele traz aqui na configuração essas duas opções, certo? Mural. No mural ele traz 3 opções. Os alunos podem postar e comentar. Os alunos só podem comentar. E apenas o professor pode postar e comentar. Então, isso aqui você vai configurar conforme a sua necessidade. Então, eu tenho uma turma aqui. Eu só quero que apenas o professor possa postar ou comentar. Ou então, eu quero, né, personalizar para os alunos só que os alunos eles só possam postar. Certo? Então, vai depender do seu objetivo também. Mas, geralmente, é viável deixar na opção os alunos podem postar e comentar. Certo? Atividade do mural. Você pode deixar ela condensada, ou seja, oculta, ou então ela mostrar os anexos e detalhes. Então, ela pode mostrar o texto e os anexos que está lá contido, caso tenha algum anexo. Então, ela vai ficar visível, né? Ou então ocultar as notificações, certo? Então é interessante deixar ela, né? Eu costumo mostrar notificações condensadas, né? Mas você também que vai preferir como é que quer lá a configuração da sua sala de aula, certo? Aqui tem mostrar itens excluídos. Apenas o professor pode ver itens excluídos, né? Então, deixaria ele desabilitado. Avaliação, né? Então, aqui sem nota, eu posso escolher um sistema de nota. Então, posso deixar por total de pontos ou alterar por categoria, entendeu? Por categoria, se caso eu querer fazer por semestre, algo assim. Então, eu poderia utilizar essa opção ponderada por categoria, né? Ou então por cada disciplina também. Então, essas ferramentas elas possibilitam muito que o professor fique à vontade para
personalizar de acordo com sua necessidade. Como assim de acordo com sua necessidade? Né? Porque, por exemplo, eu quero colocar todas as disciplinas, então eu quero ver um total separado por disciplina, então eu quero só daquela disciplina o total de pontos. Então assim, então vai depender muito, né, dessa necessidade e como é que você está pensando que seja. E aí você vai na configuração escolher o que melhor adequa à sua realidade. Então é isso quando eu falo que é de acordo com a necessidade, certo? Então aqui também tem mostrar a nota final para os alunos, né? Você pode também estar deixando aqui selecionada, certo? Ou então, se você, né, querer aqui deixar uma categoria das notas, né? Também você pode, né, não sei, vou botar aqui 5, né? Mais 2. 7, vou botar aqui 3, então, são 3 atividades aqui, né? E aqui ao lado, você pode alterar, né? Em vez de ser 100 pontos, você pode ser 50%, 20% e 30%, proporcional, né, o valor que você atribuiu aqui, certo? Então, ele vai somar de acordo com o valor que você deu aqui. Se você deu 100, vai corresponder que esse 5 corresponde a 100 pontos, mas não é. Então, você bota 50%, né, 50 pontos, que vai corresponder a 5, 20 corresponder a 2 e 30 corresponder a 3, certo? E ao você fazer isso, você vai na opção salvar. Pronto. Salvo. Essa é uma das configurações. Existe outra configuração que fica logo aqui ao lado do nome da sua sala, certo? E aí você vai, né, puxar aqui a barra de rolamento e vem aqui, ó, configurações. Aqui você perceba que se quiser alterar, né, a foto, quiser fazer uma alteração da foto, né, personalizar, né, a sua foto, vamos supor aqui, eu vou mudar essa foto, ele vai carregar, tá vendo? Eu vou ajustar e definir como foto do perfil, né? Aqui ele deve mudar depois, mas agora não mudou, né? Altere sua senha, opções de segurança e acesse outro serviço do Google, né? Se quiser gerenciar, e aqui vem algumas opções de privacidade, né? Então você depois dá uma olhada aqui com calma, que dá um panorama geral, né? Que você vê quantos por cento já tem, né? Já usado. Se você quiser ver, né? Questão de privacidade dos seus dados, né? Mas enfim, perceba que aqui já alterou, tá vendo? Então eu saio dessa página aqui. E o e-mail, né? Receber notificação por e-mail. Então eu acho que isso aqui é necessário ficar desabilitado, porque toda vez que seu aluno realizar atividade, se você deixar isso aqui ativado, você vai receber notificações no seu e-mail. Então vai encher a caixa do seu e-mail de notificações de cada aluno que respondeu a atividade. Então imagine sua caixa, seu e-mail cheio de notificações. Então é interessante que o professor deixe isso aqui desabilitado, certo? Então eu volto aqui, né? Então vamos criar uma atividade, né? Vamos criar uma atividade. Então, vamos lá. Criar atividade. Pronto. Vamos supor aqui que eu vou fazer aqui chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho.
né, vai ser o título, né, do texto que eu vou estar trabalhando com meus alunos, né. Aqui embaixo eu vou, né, tá escrevendo, segue, né, o livro de Chapeuzinho Vermelho para realizar a leitura e posteriormente fazer a atividade sobre o livro. E aqui você pode, né, colocar o que você quiser, né? Então, aqui é uma parte de instruções, né, que você vai estar usando para se o aluno está seguindo, né, fazendo os passo a passo dessas atividades. Como eu botei aqui, né, você vai realizar a leitura e posteriormente vai fazer a atividade que eu vou deixar aqui embaixo, né, que eu vou criar. Né, aqui é a mesma situação, você pode selecionar o texto, pode pegar esse texto aqui que você criou, selecionar, deixar em negrito, itálico, vazar um traço, né? Pode estar enumerando ou pode estar removendo a formatação, né? Como aqui eu falei, né? Aqui você vai para o Google Drive, né? Você pode estar pegando de lá do seu Google Drive algum material, né? Pode perceber aqui, pode estar pegando algum material e está inserindo ou está fazendo o upload, certo? Como eu expliquei. Aqui, né, vou estar meio a mesma coisa, fazendo um upload e pegando um link ou direcionando um vídeo do YouTube. Aqui no mais significa que tem mais ferramentas, né? Então eu posso fazer uma atividade do Google Docs, por exemplo, né? Que aqui é um Word online. Posso estar fazendo algum material no slide ou em uma planilha, né, desenho ou Google Formulários, né? Então, o Google Formulário também é uma outra ferramenta também da Google, desenvolvida pela Google, que é super interessante para você estar elaborando atividade. Eu não vou adentrar esse detalhe a fundo aqui do Google Formulário, porque é uma outra ferramenta que também tem muitas ferramentas. E o Google Formulário, né, você precisa saber no momento que eu vou estar criando, elaborando atividade. Por exemplo, já que eu coloquei um livro aqui, né, de Chapeuzinho Vermelho, eu posso estar criando o Google Formulários, né, com o nome de Chapeuzinho Vermelho e fazendo as perguntas de acordo com o texto, certo? Então, é a mesma coisa, tem um link que é disponibilizado para o aluno, né? Aí você vai disponibilizar o Google Sala de Aula, o aluno vai visualizar essa atividade no Google Sala de Aula, vai acessar, vai responder e você vai visualizar todas as respostas de seus alunos no Google Formulário, certo? E aí vai ser atribuída lá as notas e a somatória de pontos, né? A depender de como foi que você organizou essa atividade. Por exemplo, se eu quiser que ele responda esse Google Formulário e faça análise do texto ou alguma coisa assim, né? Então, eu posso estar atribuindo várias notas ou atividades, né, distintas. Vai depender do professor, certo? Então, vamos lá. Aqui para o lado direito, né, nesse lado direito aqui, você percebe, né, que está o nome da escola, né, sempre visualizar se está para todos os alunos, para ser atribuído a todos os alunos e chegar. Né? Aqui vem uma categoria de nota. Então, como eu já atribuí lá, né? Lembra naquela parte de configuração que eu atribuí a nota? Então, eu vou estar atribuindo para esse aqui, para a leitura, 2 pontos. Então, será 2 pontos, né? Que vai ter para fazer a leitura desse texto. Quando eu fizer lá uma outra atividade, né? O Google Formulários, por exemplo, eu posso estar botando, vamos supor, 3 pontos, entendeu? E assim sucessivamente. Data de entrega, eu posso estar atribuindo uma data, né, de entrega. Por exemplo, eu quero que meus alunos me entreguem de hoje a 8. Então, eu marco
a data que vai cair de hoje a 8, e ele, né, vai poder fazer essa atividade de hoje a 8. Caso ele não faça, ele não vai conseguir mais acessar essa atividade. Então, isso aqui, né, é mais usado em umas séries maiores, tipo ensino médio, faculdade, né? Se eu quiser para o mesmo dia, eu vou dar só 24 horas para essa atividade ser respondida, né? Então, eu também posso fazer por 24 horas, certo? Isso é um certo controle, né, para o aluno ele se responsabilizar. Por exemplo, se eu quiser elaborar uma prova aqui, né, deixa uma prova aqui que eu disponibilizei no Google Sala de Aula pelo Google Formulário. Então, eu disponibilizei essa prova e eu vou dar, por exemplo, 4 horas de relógio para ele estar elaborando essa atividade, entendeu? Ou então 4 ou 2 dias, né? Então eu posso estar usando essa data e hora aqui, certo? O tema, né? Eu vou criar o tema, né? Vou botar o tema aqui, literatura infantil, né? Vamos pensar assim, pronto, literatura infantil. Então, quando eu, né, coloquei aqui meu título, né, coloquei aqui as instruções, né, inseri os recursos, né, escolhi qual ferramenta eu vou, né, tá fazendo essa atividade, atribuir os pontos, se eu vou estabelecer uma data ou não de entrega e a temática, eu vou fazer o quê? Eu vou criar atividade. Vou na opção criar atividade. Pronto. Perceba que aqui está o nome literatura infantil, chapeuzinho vermelho, certo? Vou abrir aqui para vocês. Percebam que aqui em cima está 2 pontos, certo? E aqui está as instruções, eu venho ver atividades. E aqui, né, quando eu, professor, for, né, os alunos for fazendo, então as notas vai aparecendo aqui, certo? Então, é desse jeito que eu vou estar visualizando aqui as notas. Aqui vai aparecer cada atividade nessa parte superior aqui, ó. Cada atividade, vai deixar chapéu de vermelho, vai aparecer. Quando eu fizer outra atividade, com outra temática, ele vai aparecer aqui. E no final, como eu atribuí 3 atividades, no final ele vai contabilizar qual foi sua pontuação nessas 3 atividades. Né? Vamos supor que o aluno ele teve, no 12 ele teve 1, no 5 ele teve 2,5, então ele ficou com 3,5 e no último, que era 3, ele ficou com 3. Então, ele aí vai ficar no total, né, 5,5, vamos supor, e aí vai aparecer aqui a pontuação dele, né? Então, eu retorno aqui na seta, né, voltar. Então, dessa forma que você vai poder visualizar as notas e disponibilizar e criar atividade. Vamos a outro exemplo, atividade com teste, né? Você perceba que aqui é a mesma situação. Agora, qual é a diferença? Que ele aqui, ó, ele vai para o Google Formulário, o Google Forms, que é essa página aqui que vocês já devem, né, ter feito participado de algum tipo de pesquisa de faculdade ou então alguma pesquisa para saber sobre, né, determinada opinião pública, né, sobre determinada coisa. Então, é nessa parte aqui, né, que o professor, vou botar lá novamente, ó, ele, quando você faz o teste, automaticamente ele já traz esse recurso aqui embaixo, tá vendo? Você clica, vai trocar aqui né, aqui em cima, ó, na parte superior, vou botar aqui, avaliação parcial. Pronto. Então, perceba que aqui em cima o nome está avaliação parcial, certo? E aqui eu vou fazer, né, as avaliações. E aqui depois o professor ele vê, né, todas as respostas, né? Aqui também, né, tem muitas ferramentas, você pode visualizar, pode personalizar e tudo mais. Mas o vídeo hoje é somente da criação do Google Sala de Aula, então não vou me adentrar a essa ferramenta, certo? Então, o teste fica mais ou menos dessa forma, tá bom?
novamente criar, e aqui se eu quiser atribuir uma pergunta, então eu vou dizer, vamos supor, o que é comemorado no dia 7 de setembro. Então, eu fiz aqui uma pergunta, né? O que é comemorado? Tá? Posso deixar, né, em resposta curta, certo? Se eu quiser voltar às opções, eu coloco aqui embaixo, tá bom? Se não, eu deixo resposta curta. Então, o professor que vai escolher, ou ele deixa a resposta curta para ele dizer assim, 7 de setembro, 7 de setembro é comemorar a independência, né, do Brasil. Ou então, se você já querer deixar as opções aqui embaixo, é só selecionar a múltipla escolha e colocar aqui independência da Bahia, independência do Brasil, entendeu? E aí vai voltando e ele aqui depois ao abrir, ele vai na opção e aí você consegue visualizar, certo? E aqui ao lado a mesma coisa, não muda também nada da configuração, né? Você pode estar atribuindo que nota que você vai fazer isso aqui, vou botar aqui 2, e aí, né, aperta aqui em pergunta, né, perceba como fica aqui, ó, aí tá vendo? Ele aqui perguntou, aqui tinha as opções, né, ele tinha selecionado lá com opção, e aqui ele pode, né, optar pela resposta. Material é se você quer, né, deixar lá na página do mural, se você quer inserir vários materiais, né? Então, isso aqui a gente já sabe, já conhece essas ferramentas, né? Se eu preciso, né, deixar um material lá, um texto, alguma coisa assim, né? Eu seleciono, deixo lá carregado, né? Eu pego algum material lá do Google Drive, né? Então, tá vendo? Se eu quiser deixar várias matérias aqui de complementação, eu posso estar deixando, certo? O tema aqui, criar tema, eu posso criar o tema aqui, material de complementação. Matéria de complementação, verificar se está atribuída a todos os alunos, né? Ver qual é que você quer, porque você pode ter várias turmas, né? Então você pode, né, tá vendo aí qual é que você vai querer, certo? O título lá você coloca, né? Vou botar lá material de estudo, por exemplo, para direcionar o aluno, né? Preencher e lá em cima a mesma coisa. Ou você vai deixar para programar, você vai salvar como rascunho para depois dar continuidade, ou você vai descartar, você vai postar. Então, eu vou fazer a postagem aqui para poder vocês olharem, né? Perceber, né? Perceba que aqui você consegue visualizar tudo, ó. Tanto aqui na página, na frente de mural, como aqui, tá vendo? Então, aqui teve o primeiro que foi teste, aqui material complementar, tá vendo? Material de estudo. Perceba que eu consigo visualizar, certo? E aqui foi a primeira atividade, só foi o vermelho aqui. O aluno pode também já ver a atividade, né? Como não anexei, não aparece, certo? Então, cada um aqui, né? Como vocês sabem, cada um aqui tem uma função. Uma atividade simples, né? Você pode usar vários recursos. Uma atividade como teste, outro como pergunta, pode ser resposta curta ou de opções. Material que eu posso estar deixando de complementação e tema, que são esses tópicos que eu posso deixar, né? Análise de texto, que eu posso estar criando, né, vários tópicos e atribuindo atividade a esses tópicos, certo? Perceba que aqui já apareceu.
Tá? Aí, esse caso, eu entro aqui, né, e aqui tá sem atividade nenhuma, porque eu não atribuí, certo? Mas se você for criar uma atividade, você pode, ó, atividade de texto, você pode estar usando aqui o tema, e cá aparece análise de texto. Você seleciona a análise de texto, né, coloca o título e criatividade vai aparecer lá naquele tópico. Perceba a análise de texto que ele já apareceu aqui. Entende? Então, basicamente é dessa forma que funciona, certo? Aqui você vai conseguir visualizar todos os seus alunos. A nota, como eu falei, a partir do momento que vocês atribuíram cada atividade com aquela nota, você depois, né, da correção, você pode deixar a correção também automática, isso lá no Google Forms, e aí as notas, você poder visualizar essas notas, né, aqui nessa parte. Então, basicamente, o Google Sala de Aula, ela é configurada dessa forma, né? Como você viu que tem duas configurações, né? Você pode estar personalizando conforme, né, uma temática, sala de aula, sua foto, né? As formas de você estar atribuindo as atividades, como criar as atividades e quais as ferramentas que estão integradas nela. Então, o Google Sala de Aula ou o Google Classroom, né, basicamente é isso, né, para a utilização das aulas remotas com seus alunos, né, e um local onde possa estar armazenando as atividades. Espero ter contribuído, né, um pouco para a inovação, né, melhoramento das suas aulas, né, nesse período de ensino remoto. E até o próximo vídeo.